uma indústria capaz de produzir componentes 10.000 vezes mais finos que um fio de cabelo. Essa mesma indústria que produz partes que estão presentes em praticamente todos os eletrônicos que a gente conhece hoje. E essa indústria que será responsável por grande parte da evolução tecnológica das nossas vidas nas próximas décadas. Sim, hoje falaremos sobre a indústria de semicondutores, nesse nosso segundo episódio do Desvendando ETFs, onde eu trago para vocês indústrias, setores, regiões, falo um pouco mais sobre o que eles são e trago as principais oportunidades, os principais riscos, os maiores e melhores ETFs, para quem sabe, se fizer sentido, você adicioná-los na sua carteira. Para quem ainda não sabe o que são os ETFs, eu tenho esse vídeo aqui explicando em detalhes os principais benefícios de incluir esses ativos na sua estratégia. E se você não sabe escolher os melhores ETFs, eu tenho esse vídeo aqui onde eu explico exatamente o que você tem que observar antes de adicionar um na sua carteira. Eu vou deixar todos esses vídeos na descrição e no final desse vídeo para você assistir quando ele terminar. Já se você ainda não viu o primeiro episódio dessa série Desvendando ETFs, onde eu falo sobre os mercados emergentes, vou deixar ele também aqui no card, na descrição do vídeo e no final desse vídeo para você assistir quando esse daqui terminar. E se você chegou agora aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade e verdadeiro para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e com os seus investimentos. E no episódio de hoje, como eu já comentei, a gente vai falar sobre a indústria de semicondutores. É uma indústria fascinante, eu passei as últimas semanas estudando sobre ela, estudando os detalhes dessa indústria para trazer um vídeo cada vez mais completo para vocês. Eu tenho as anotações aqui embaixo, então eu vou ler várias coisas porque são muitas informações bastante detalhadas e técnicas em algumas vezes, mas que são muito enriquecedoras para você decidir se esse investimento vale a pena ou não para sua carteira. E uma definição muito interessante que eu li sobre o que são os semicondutores é que eles são micropeças de uma arte tecnológica. Os semicondutores são capazes de fazer 11 trilhões de operações por segundo. São pequenos componentes eletrônicos que são a matéria-prima para se fazer chips de diversas funcionalidades que fazem toda a diferença nos eletrônicos que a gente tem atualmente. E para vocês entenderem da onde vem o nome semicondutores, ele vem porque esses semicondutores são peças que têm uma condutividade elétrica que está no meio termo entre algo que conduz muito bem a eletricidade, como o cobre, por exemplo, e algo que bloqueia a eletricidade, que não conduz a eletricidade, como a borracha. Ele é um meio termo dos dois e ele serve como um portão de entrada ou um portão de controle da ida e vinda da eletricidade, da energia e dos dados eletrônicos de cada componente. E os semicondutores são usados para a construção de chips de memória, microprocessadores, circuitos integrados e outros tipos de sistemas que utilizam os chips na sua composição. Para vocês terem uma ideia, a indústria de semicondutores é a indústria que mais investe em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de qualquer indústria do mundo. Só em 2021 foram investidos 127 bilhões de dólares nessa indústria para desenvolver novas tecnologias. E essa característica de muito investimento, de muita tecnologia, de muito avanço tecnológico, é algo que faz com que a indústria de semicondutores tenha um moat muito grande. Um moat seria uma vantagem competitiva, um fosso competitivo, um bloqueio para novas empresas se aventurarem nesse negócio. Então vocês vão ver aqui, quando a gente falar de empresas que já estão nesse negócio, elas estão investindo nos semicondutores e nas novas tecnologias há várias décadas, investindo bilhões e bilhões de dólares ano após ano. Então é muito difícil para uma nova empresa, um novo concorrente dessas empresas, competir com elas. Afinal, ele estaria décadas e bilhões de dólares atrasado para chegar pelo menos perto da tecnologia que existe hoje. E lembra quando eu falei no começo do vídeo, uma indústria capaz de produzir componentes 10.000 vezes mais finos que um fio de cabelo? É justamente por isso que existe tanta complexidade, que os custos são tão altos, que a construção de novas fábricas é tão complicado, caro e demorado. E é por isso que existem alguns problemas com essa indústria que a gente está enfrentando nos últimos meses e anos, desde a pandemia, de falta de produção, de falta de oferta suficiente para suprir a demanda por esses semicondutores. A capacidade de produção desses semicondutores é muito limitada
e a expansão de novas fábricas é muito cara. Então, mesmo com uma demanda muito maior, demoraria vários anos para essa oferta se igualar à demanda. Um investimento muito caro que nem todas as empresas estão dispostas a fazer. Então a gente vê notícias de faltas de chips, de faltas de semicondutores na indústria automobilística, na indústria de smartphones, de computadores. E tudo isso é justamente pelos altos custos de produção, pela dificuldade e pela demora de produzir esses componentes. A principal matéria-prima desses componentes é o silício. E a gente conhece muito bem o Vale do Silício lá na Califórnia, uma região onde grandes empresas de tecnologia estão sediadas. E esse nome vem justamente dos semicondutores. O silício é utilizado na produção dessas peças e essas peças são fundamentais para a tecnologia de todas essas empresas. Esses componentes são extremamente complexos, como eu já falei, demora para produzir, é muito caro para produzir. E para vocês terem uma ideia, existem por volta de 333 milhões de transitores por milímetro quadrado nos chips de nova geração, nos chips mais avançados, produzidos principalmente pela Taiwan Semiconductors, pela Intel e pela Samsung. E a gente já vai falar sobre as principais empresas. Mas antes disso, eu queria falar sobre a aplicabilidade desses pequenos componentes. É previsto que até 2030 a quantidade de dispositivos conectados aumente em 10 vezes. E para vocês terem uma ideia do uso desses semicondutores, algumas indústrias, setores e novas tecnologias que precisam muito deles são os seguintes: os smartphones, que estão no bolso de todos nós, o 5G, a tecnologia de conexão de alta velocidade, que em breve já deve chegar ao 6G, acessórios como relógios inteligentes e óculos de realidade virtual, que estarão muito presentes no metaverso daqui a alguns anos. Inclusive eu tenho um vídeo falando sobre o metaverso e os principais investimentos desse setor. Eu vou deixar ele aqui também. A internet das coisas, os carros autônomos, os carros elétricos, a robótica, todos os eletrônicos que têm algum tipo de automação, realidade virtual e realidade aumentada, saúde preventiva e inteligência artificial. Vocês podem ver que são vários setores que estarão cada vez mais presentes na nossa vida e todos eles dependem e muito dos semicondutores. E agora eu quero trazer para vocês exemplos de empresas que são protagonistas nesse setor. Por ser um setor muito defendido pelo alto custo de entrada, não são tantas empresas assim que são protagonistas. E eu vi um artigo muito interessante no Seeking Alpha, que eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, onde fala sobre a cadeia de produção dos semicondutores e as principais empresas responsáveis por esses estágios nessa cadeia. E o primeiro estágio dessa cadeia de produção é o estágio de matéria-prima. E as principais empresas protagonistas nesse setor são a ASML, que é uma empresa holandesa, que eu tenho na minha carteira e gosto muito dela, a Lam Research e a Applied Materials. Já na parte de produção dos chips, que é provavelmente o setor mais importante e mais robusto de toda essa cadeia de produção dos semicondutores, estão as três principais empresas desse setor, que é a Taiwan Semiconductors, TSM, a Samsung e a Intel. Na parte de design dos chips, a gente tem a Nvidia, que tem uma grande vantagem competitiva por causa da sua propriedade intelectual em alguns dos designs. A gente tem a AMD, a própria Intel, que também é responsável pela produção dos chips, e várias outras empresas que não estão diretamente relacionadas aos semicondutores, mas já estão responsáveis pelo design dos seus próprios chips, como é o caso da Amazon e da Apple. Se você compra um celular da Apple hoje, o chip dentro dele está sendo desenhado pela própria Apple e produzido por outras empresas como a Taiwan Semiconductors. Já na parte de memória dos semicondutores, a gente tem a Samsung, a SK Hynix e a Micron Devices. E essa é provavelmente a área dos semicondutores com menos barreiras de entradas para novas empresas, para novos competidores. Já no setor de conectividade, a gente tem a Broadcom e a Qualcomm como protagonistas. E no setor de teste de novas tecnologias, de testes de novos chips, a gente tem a Synopsys e a Cadence. E a gente pode ver que durante toda essa cadeia produtiva, a gente tem protagonistas em diversos setores, alguns com maior crescimento, outros com maior risco, outros com menores perspectivas para o futuro. Então, caso você decida se expor a empresas individuais, é importante que você conheça muito bem essa cadeia de produção, esses crescimentos, riscos, retornos e possibilidades de cada uma das empresas. E para falar um pouquinho mais de empresas individuais, se bem que esse não é o nosso foco aqui nesse vídeo, a gente pode comentar que na parte de produção, a Taiwan Semiconductors domina e domina muito. Eles são responsáveis por mais de 50% das produções dos semicondutores no mundo. E a Samsung compete com ela, mas está ficando um pouco para trás. E a Intel está ficando muito para trás. Inclusive, em 2021, a Intel não foi capaz de produzir os seus próprios chips e teve que terceirizar o seu trabalho para a Taiwan Semiconductors, para vocês terem uma ideia da dominância que a Taiwan Semiconductors tem nesse setor. Os seus competidores estão pedindo ajuda para ela produzir o que eles não conseguem. A própria Taiwan é a pioneira de novas tecnologias, ela é que está mais avançada nos novos chips
que tem mais capacidade e consome menos energia. Mas ela tem também seus riscos políticos, porque ela está sediada em Taiwan, uma grande briga política entre China e Estados Unidos e a posse dessa região. E ela também tem um outro risco de uma concentração muito grande das suas receitas em apenas uma empresa. 25% das receitas da Taiwan Semiconductors vem apenas da Apple. Uma outra empresa que tem uma vantagem competitiva enorme no seu setor de produção dos semicondutores é a ASML, a empresa holandesa que é responsável pela matéria-prima desses semicondutores. Ela possui tecnologias que estão sendo desenvolvidas há mais de uma década. Ela já investe em novas tecnologias que os seus competidores ainda nem começaram a investir. Então ela está pelo menos uma década adiantada dos seus competidores. Ela é dona de tecnologias que permitem evoluções que serão fundamentais para aparelhos tecnológicos do futuro, e nenhuma outra empresa chega perto do que ela produz. Porém, não são somente flores, ela também tem seus riscos. 80% da receita da ASML vem de apenas 3 empresas. Então ela tem uma concentração enorme em pouquíssimas empresas, e caso ela perca algum desses contratos, o que é muito improvável justamente por causa da tecnologia que ela possui, as receitas dela sofrerão muito. Mas novamente, não estamos aqui para falar de empresas individuais, apesar de que eu amo esse setor e eu amo essas empresas e eu gosto muito de analisar elas. Então vamos falar das oportunidades e riscos desse setor para depois falar dos ETFs para você adicionar na tua carteira. E dentre as oportunidades desse setor estão a digitalização e a adoção cada vez maior da internet nas nossas vidas. Cada vez mais a gente depende dos eletrônicos, e esses eletrônicos dependem praticamente 100% dos semicondutores. A gente tem também o avanço muito grande do 5G e eventualmente do 6G no mundo, e ele só será possível por causa dos semicondutores. Os carros elétricos, os carros autônomos e até mesmo os carros que não são elétricos, de combustão normal, mais comuns hoje em dia, são totalmente dependentes desses semicondutores. Para vocês terem uma ideia, em 2019, 4% do custo de produção dos veículos mundiais estavam direcionados aos chips e aos semicondutores. E a previsão é que em 2030, 20% do custo da construção de um novo veículo seja exclusivamente para comprar chips e semicondutores. E só para você ter uma ideia, um SUV médio hoje em dia tem por volta de 300 semicondutores em sua composição. E é justamente por isso que a falta de semicondutores, que é o que está acontecendo atualmente, é responsável pela falta de oferta de novos carros para o mercado. Muitas montadoras estão extremamente atrasadas nos seus pedidos porque elas não têm chips e semicondutores suficientes para construir os seus veículos. Outras grandes oportunidades desse setor estão envolvidas com inteligências artificiais, construção de novos robôs e até mesmo com o metaverso. Outra grande vantagem desse setor são as altas barreiras de entrada, as altas vantagens competitivas das empresas que já existem nele. Como eu comentei, as empresas como Taiwan Semiconductors e a ASML estão décadas à frente de sua competição, e é caríssimo construir novas fábricas e recuperar esse tempo perdido dessas novas tecnologias. Então as chances de novos competidores reduzirem o lucro das empresas já existentes é muito baixo. E para terminar a parte das oportunidades, existem nichos específicos dentro dos semicondutores que têm um potencial de crescimento inimaginável nas próximas décadas. E alguns exemplos de nichos específicos, além dos que eu já citei, são os nichos de segurança de edifícios e de casas. A gente tem semicondutores que são responsáveis pela sensibilidade de movimentos, de temperatura, de eficiência das máquinas dentro de uma fábrica, por exemplo. Enfim, os semicondutores têm aplicações em diversos setores das nossas vidas. Setores importantes, fundamentais e que gerarão um lucro enorme no futuro. Mas, como eu sempre digo, nem tudo são flores. Existem também riscos de você investir nos semicondutores, e é justamente deles que a gente vai falar agora. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você já aprendeu alguma coisa nova com ele. Sobre os riscos, como eu já mencionei, existem altos custos de produção, a construção de novas fábricas, o desenvolvimento de tecnologias, tudo isso é muito caro, e esse custo reduz as margens das empresas. Então o lucro que essas empresas têm não é tão grande, porque o custo de operação delas é muito alto. A gente tem uma concentração em pouquíssimas empresas, então uma dependência de lucros, de contratos em apenas alguns players do mercado, o que aumenta o risco de concentração. E também a indústria de semicondutores está no meio de uma briga política. A gente pode até chamar de uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China. Os governos, eles percebem a importância que esses chips têm, como eles são fundamentais no desenvolvimento de novas tecnologias, e eles estão começando a se apropriar de tecnologias, a subsidiar várias produções e a bloquear tecnologias de outros países, justamente para evitar que esses outros países se desenvolvam com mais rapidez. E falando da maior empresa de todas desse setor, a Taiwan Semiconductors, ela está posicionada em Taiwan, que está numa briga política direta com a China pelo controle
controle daquela região. Taiwan e Estados Unidos estão de um lado, China está do outro, e a empresa mais importante desse setor está no meio dessa briga. Então, definitivamente, esse é um risco a se observar se você vai investir nos semicondutores. Essa também é uma indústria muito cíclica. Ela depende muito de momentos bons da economia que aumentam a demanda de produtos tecnológicos e eletrônicos e, consequentemente, aumentam a demanda desses chips e semicondutores. E como demora muito para ajustar essa oferta por parte dos produtores dos chips, às vezes a gente tem grandes períodos de falta de chips, como é o que a gente está vivendo agora, e grandes períodos de produções em excesso desse chip, onde as empresas acabam gastando muito dinheiro e arrecadando pouco e lucrando menos. Então essa demora nos ajustes de produção, esse planejamento que é feito em anos e não em semanas ou meses, apresenta um certo risco para essa indústria. Um outro risco que vale a pena ser mencionado é a proteção da propriedade intelectual. Grandes tecnologias dependem de patentes, dependem de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e as empresas lutam diariamente para proteger aquilo que elas já descobriram. E muitas outras empresas e competidores fazem uma engenharia reversa das novas tecnologias lançadas e acabam copiando a um custo muito mais baixo essas novas tecnologias. Na maioria das vezes isso não é possível, mas algumas vezes acontece, e a empresa que foi responsável pelo lançamento dessa tecnologia e pelo investimento para chegar até ela acaba no prejuízo. Um outro risco dessa indústria é que grande parte das receitas são geradas internacionalmente em diversos países do mundo. Então as receitas estão em outras moedas e existe um risco cambial ao investir nos semicondutores. Também existe um risco da dependência da cadeia de produção e das matérias-primas. Afinal, os semicondutores são um produto físico e esse é justamente um risco que está afetando a indústria agora. Não existe matéria-prima suficiente e a cadeia de produção está afetada pela pandemia e, consequentemente, a distribuição e a oferta de chips não é a mesma e não está suprindo a necessidade. Um último risco importantíssimo de ser mencionado é o valuation dessas empresas. O setor de semicondutores é importantíssimo para o futuro tecnológico do mundo. É um setor com crescimento muito alto e tudo isso já está incorporado no preço das ações. As empresas são naturalmente mais caras por causa disso, e se esse crescimento não se concretizar, os investidores talvez não terão os retornos esperados. E agora falando sobre os maiores ETFs para você se expor a esse setor. A gente tem o maior de todos, que é o SOXX, o SOX, que tem 10,24 bilhões de dólares de tamanho. O segundo maior é o SMH, com 7,6 bilhões de dólares. O SOXL, que é um ETF alavancado, que eu não recomendo para vocês, é o terceiro maior, com 6,13 bilhões de dólares. O XSD tem 1,67 bilhões e o PSI tem 955 milhões de dólares investidos. Os outros ETFs expostos ao setor de semicondutores ou são alavancados, ou são invertidos e alavancados, e eu definitivamente não recomendo adicioná-los na sua estratégia. Já sobre os melhores ETFs dessa lista, por ser uma lista muito pequena, muito específica, não tem muito para onde ir. A gente não tem muitas opções. A gente tem que observar o SOX, que é o maior deles, e o SMH, que é o segundo maior. Eles têm pequenas diferenças entre eles. O SOX, por exemplo, tem um limite em empresas internacionais, empresas fora dos Estados Unidos, e por causa disso ele tem uma exposição muito pequena a Taiwan Semiconductors e a ASML. Então eu gosto, caso você opte pelo SOX, em complementar essa posição com posições diretas a essas duas empresas. Já o SMH ele é um pouco mais abrangente, ele tem menos empresas, mas ele é mais diversificado internacionalmente, ele tem uma ótima eficiência. Então ele seria uma opção um pouco mais simples para você adicionar à sua carteira. O XSD também tem uma proposta muito interessante, mas ele tem uma distribuição de peso das empresas que é chamada de equal weight. Ele dá o mesmo peso para todas as empresas do setor, e eu não acredito que essa é uma estratégia muito boa para o setor de semicondutores. Então eu optaria ou pelo SOX ou pelo SMH. E lembrando, gente, algo muito importante, nada do que eu falo aqui é uma recomendação de investimentos para vocês. Eu tenho as licenças necessárias para fazer essas recomendações, para gerir a carteira de vocês e cobrar por isso, mas eu acredito que cada investidor é individual, cada investidor tem seus objetivos, tem seu perfil, tem suas características únicas, e não faz sentido que uma recomendação de um ETF, por melhor que ele seja, valha para todos vocês. Então foquem em estudar essas posições, em ter elas como inspirações para os seus investimentos e para uma possível adição nas suas carteiras. E alguns pontos adicionais que eu queria comentar aqui sobre investimento em semicondutores, algo muito interessante que vocês devem conhecer antes de adicionar essa estratégia nos investimentos de vocês, é conhecido como Moore's Law. É uma lei, a lei de Moore, que foi criada, desenvolvida por Gordon Moore na década de 60. Moore foi um dos fundadores da Intel há décadas atrás, e ele previu que a indústria de semicondutores iria evoluir
a um ritmo tão forte que a capacidade de produção desses semicondutores iria dobrar a cada 2 anos. E o tamanho necessário para fazer caber essa capacidade de produção, o tamanho dos chips, iria reduzir pela metade a cada 2 anos. E essa lei, ela vem sendo respeitada, ela vem sendo conquistada pelas empresas com uma certa fidelidade impressionante. Existe também a segunda lei de Moore, Second Moore's Law, que fala que o custo de produção desses chips também dobra a cada 4 anos. E isso está muito em linha com aquilo que eu falei para vocês antes. Um custo de produção altíssimo, uma barreira de entrada altíssima para novas empresas desse setor. E só para vocês terem uma ideia da evolução dessa indústria, da rapidez de evolução desses chips de semicondutores, a nova geração deles é conhecida como geração de 3 nanômetros. As que estão sendo usadas atualmente nos chips dos nossos celulares e computadores estão por volta de 5, 7, 9 nanômetros, mas as novas tecnologias já prevêem produção de 3 e 2 nanômetros. Eu vou pedir para o editor colocar aqui uma tabela que mostra essa evolução do tamanho dos chips e dos nanômetros ao longo das últimas décadas. A gente pode ver lá que em 1971 a gente tinha o tamanho dos chips de 10 micrômetros. Depois a gente foi reduzindo esse tamanho até que em 1984 a gente chegou a 1 micrômetro. E para vocês terem uma ideia, 1 micrômetro são 1000 nanômetros. E um fio de cabelo tem por volta de 40, 50 micrômetros. E a gente vê ali na evolução, em 2016 a gente tem o tamanho de 10 nanômetros, agora em 2020 5 nanômetros, e a previsão é que em 2022 a gente tenha a tecnologia de 3 nanômetros, e em 2024 a tecnologia de 2 nanômetros. E alguns números para vocês terem ideia do que são esses nanômetros. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de 1 metro. E o nosso cabelo, esse daqui, os brancos e os pretos que eu tenho, eles crescem em média 1 nanômetro por segundo. Então é uma medida extremamente pequena, extremamente fora da nossa realidade de imaginação e que está presente nessa tecnologia dessa indústria. E para vocês entenderem por que ela foca tanto nesses tamanhos, o nanômetro nos chips se refere ao tamanho dos portões de transição. E quanto menores forem esses portões, maior é a capacidade de processamento dos chips em um mesmo espaço. Então aquilo que eu falei de dobrar a capacidade em espaços cada vez menores, dependem dessa tecnologia que não é nem microscópica, é menor do que microscópica, dos nanômetros e micrômetros. Por fim, novamente aquela observação, utilizem essas informações como inspiração, como material de estudo para vocês decidirem se faz sentido ou não incluir essa estratégia nas suas carteiras. Eu tenho ETFs de semicondutores em empresas individuais de semicondutores, que eu conheço bem a indústria, eu acompanho ela de perto há diversos anos, e eu sei dos riscos de ter essas posições. Então tenho certeza que vocês também sabem desses riscos e acompanham essa indústria antes de investir nela. Em um próximo episódio dessa série, eu pretendo trazer os maiores e melhores ETFs de small caps de valor, de mercados desenvolvidos, de REITs, aqueles fundos imobiliários mundiais, de rendas fixas, de inteligência artificial, de games e entretenimento e muito mais. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para você não perder esses próximos episódios e tantos outros vídeos que eu trago semanalmente para vocês. Dito isso, eu vou colocar aqui na tela aqueles vídeos que eu prometi lá no começo sobre o que são os ETFs, como escolher os melhores ETFs de cada setor e o primeiro episódio da nossa série onde eu falo sobre os ETFs de mercados emergentes. E se você tem qualquer dúvida ou qualquer comentário sobre o que foi dito hoje aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.